nasci no Glória. Eu nasci em 1969, né? Dia 25 de janeiro, que é até aniversário de São Paulo, né? E hoje eu tô com 56 anos de idade. E vim para Cataguases, uma idade mais ou menos de uns 10 anos de idade, né? Minha mãe chama Isaura de Dilanes Dias e meu pai Silvino Dias Albano. Eu perdi eles, já, né? Papai do Céu levou, né? E tem 7 irmãos, comigo 8, né? E tô aqui em Cataguases, né? Hoje, né? E estou feliz. E agora, eu sempre morei no centro da cidade, mas não por vaidade, é por questão de trabalho, né? Até mesmo por causa do futebol. E hoje eu estou morando no São Diniz. Estou muito feliz, fui muito bem acolhido aqui no São Diniz. E estou feliz por tudo. A minha infância foi sempre naquela região do Paraíso ali, Beira-Rio. Eu amo aqueles 2 bairros, né? Porque é onde que eu comecei tudo na minha vida, né? Quando eu vim para Cataguases. E eu, no Paraíso então, tem aquele campo lá, né? Ali que eu comecei as minhas peladas. Não era tão bom de bola não, mas também não era tão ruim também, né? E dali me despertou um dia, vim ver um jogo no Operário. Por acaso eu estava passando perto do portão do Operário e estava tendo um jogo do Operário com o Ribeiro Junqueira, entre meados de 83, 84. E ele me despertou que para mim aquilo foi a mesma coisa com o Flamengo, o Vasco, o Fluminense. Para mim, eu que vim do Glória, para mim era um time grande. Para a cidade né? Com certeza. Para mim, né? Sou até suspeito de falar. Aí, rapaz, eu ali num portão, aquela fila enorme pro jogo, era um jogo decisivo. Não sei que fase do campeonato, nem sei se foi final. Aí, rapaz, eu fiquei lá muito simplesinho, muito pobrezinho, não tinha dinheiro para ingresso. E aí? Como é que eu vou entrar? O João Padeiro, rapaz, nós tinha ele lá nós até perdemos, né? Papai do Céu levou. O João Padeiro estava na portaria. Ele, não sei se ele fez certo, se ele fez errado. Ele pegou, rapaz, viu o tristinho lá, né? Nem, até descalço. Ele me pegou e me levou pra... Ele me passou, escondido, pra ver que jogo. E aqui dali, rapaz, pra mim, foi a melhor coisa do mundo naquele momento, porque eu que era do Glória, chegar ali, né, um jogão daquele, e aí, rapaz, me despertou de continuar, voltar ali no Operário. Voltei nos treinos da semana, né? Porque nos treinos é portão aberto mesmo, né? E ali tinha um negócio, rapaz, que o PS fazia. Sempre o chute a gol, o bate-bola ali, era do lado da rua. E a bola caía lá, rapaz, e eu ia, pegava a bola e jogava pra dentro do campo. Tipo gandula, né? Tipo não, gandula mesmo, né? Aí esse negócio de gandula, rapaz, eu continuei de gandula, o PS um dia faltou gente para completar o treino. Aí o PS me deu essa oportunidade de completar o treino e eu gostei. Eu era menino ainda, mas para completar o treino dava. Rapaz, continuei ali, fui para treinar na base do Operário também. E de jogador de base, eu virei treinador de base, porque o Sebastiãozinho, que todo mundo conhece na cidade aqui de Cataguases, era o treinador. Mas ele estava desgastado já com futebol, muita coisa, né? Trabalho, que ele era pai e mãe das crianças, né? Dos filhos dele. Afastou. E eu peguei ali, jogando na base, falei assim, eu não vou deixar parar não. Peguei, continuei dando treino na base. O PS me incentivou também. Aí eu falei assim, mas era tampa buraco. O PS sempre saía do banco e ficava olhando lá da janelinha lá, o meu trabalho como treinador ali, para ajudar. Eu falei, o PS, venceu já, não dá pra mim continuar mais não.
Eu disse, não, eu não vou ser treinador de futebol. O PS falou assim, não, eu tô olhando na janelinha lá, você tá bom. Ah, empolguei com aqui, pô, PS falando, né? Unanimidade na nossa cidade como treinador, como pessoa, como tudo na vida, né? Exemplo de vida, o PS. Agradeço muito a Deus e a ele, principalmente, né? Aí cheguei, né, jogar na base do Operário, ser campeão de júnior, na época não era sub-20, era júnior, né? Campeão, fomos campeão em cima do Ideal de Recreio. E dali consegui jogar no time principal do Operário. E explodi, graças a Deus, o PS é minha mãe, né? Deu muito a minha mãe. Nessa época meu pai era pedreiro, acho que era só trabalhar, falava que treinador... Chegou até a querer me mandar embora de casa, minha mãe não deixou. Falei, não, é o que ele gosta, é o que ele quer, deixa ele seguir em frente. E Deus, o PS, a minha mãe, me deu essa oportunidade e agradece a todos do Operário também, né? O Manel e Pequeno. Porque a gente não faz com uma pessoa... A história acontecer do jeito que está aí sendo mostrado, que vocês estão vendo, não faz assim com uma, duas pessoas. Tem que ter mais gente, né? Bastião Cafona, espetacular. Socroves, né? O próprio Zé Tunin, que chegou depois, muitos anos depois, ele até falava, Zé Tunin, foi uma pessoa que ajudou muito o Operário, me ajudou demais da conta. Paulo Shelby? Paulo Shelby nem se fala. Paulo Shelby, rapaz, na hora que precisava, quando eu era prefeito, precisava de um ônibus para levar os meninos, né? Porque o custo de ônibus não é baratinho, você sabe, você trabalhou em prefeitura, em câmara, né? Você sabe que é difícil as coisas, né? E o Paulo Shelby, além de ser uma pessoa da diretoria do Operário, era um amigo nosso, né? Sempre que a gente precisava, inclusive como médico também, né? E às vezes nem cobrava, muita gente às vezes não sabe disso, do Dr. Paulo. Sou muito amigo do Eduardo, do Paulinho, da Dona Nádia. É como se fosse família minha, por isso que eu falo que o futebol é muito bom, porque a gente aprende muita coisa com as pessoas. E essas pessoas que eu estou falando aqui, Xavier, né? Sou Valdemar, que era o roupeiro do Operário, tudo faz parte da história minha. Porque sozinho a gente não consegue, né? Mas o Xavier era do Operário? Pelo menos o Pequeno. Ele falava disso, eu não peguei isso não. Eu acho muito até interessante. Tem hora que eu nem acredito, né? Mas o povo fala, eles falam que o povo faz a voz de Deus, que quando saiu uma bola, era bandeirinha, quando saiu uma bola, perguntava de quem que é a bola, eu já ia falar assim, a bola é nossa. Ué, não pode um bandeirinha falar que a bola é do time dele, né? Vamos falar agora do Silvio Dilanes, o corneta, que eu tive o prazer de trabalhar com ele no Operário durante vários anos, depois trabalhei com ele também na prefeitura, e mesmo a gente tendo jogado em vários lugares e feito curso de treinador, igual tem curso de treinador também da CBF, e treinador do Sindicato de Treinadores de Minas Gerais, ele tem aquela expertise de saber a posição de um menino, se aquele menino tem um potencial para jogar na lateral direita, se tem potencial para jogar na ponta esquerda ou jogar de atacante. Então foi um prazer muito grande de estar trabalhando e convivendo com o Silvio Dilanes, o nosso corneta. Rapaz, eu tenho uma história bonita de jogadores no futebol e também em outras profissões que não deu certo no futebol, né? Eu queria dar até exemplo de dois aqui que eu adoro eles, como profissional, hoje médicos. O filho do Vanu, Luiz Fernando, Vanu, né? Trabalhando no Crédito Real, muito conhecido. Esse jogador de futebol também, o pai do Luiz Fernando, né? E o filho do Dr. Luiz Maciel, como é que é mesmo? Antônio Maciel. Antônio Maciel e Luiz Maciel. E Luiz, médicos, né? E como tem também outros alunos aí que hoje trabalham na Energisa, trabalham no Mercado Moraes, trabalham na Industrial. E aí, rapaz, eu nunca fui assim de enganar. Eu acho que quando você fala, você vai ser jogador de futebol profissional, você tá mentindo. É Deus que sabe, Deus que dá um empurrãozinho, né? Mas a gente trabalha em cima disso, né?
o menino tem talento. E eu tive vários garotos, rapaz, que teve no futebol profissional, uns já até pararam, né? O caso do Felipe Canavan, foi um excelente jogador aqui na escolinha, e foi pro Fluminense. Chegou a jogar no profissional alguns jogos, né, quando o Abel era treinador. E não deu certo como jogador depois para continuar para frente, mas hoje trabalha no Fluminense como treinador, né? E sempre lembra de mim, que eu ajudei muito ele, sempre que ele está aqui na cidade, né? Ele fala, me chama até de Silvio. Ô Silvio, pô, eu devo muito a você, né? E o Mateuzinho, que hoje é treinador da escolinha, do Operário, do Flamenguinho, mas passou para o menino na escolinha do Operário, né? E teve um deles que se destacou muito, e amigo meu demais da conta também. Tem um carinho muito grande por ele, um respeito muito grande, e ele por mim também, que é o Guilherme Alvim Marinato, filho do Sebastião Pascoal, da Marlice. Morou muito tempo ali na entrada ali da Vila Minalda, ali na área do Bar Jardim. E ele saiu da escolinha do Operário, fui o primeiro treinador dele. Começou comigo, teve uma época que ele queria até desistir de futebol, mas o menino com 11 anos, 10 anos, 11 anos, calçando 42, goleiro, quer dizer, a mão, você foi goleiro, né? Então sabe que ele tinha potencial para continuar, que ele queria parar de ser goleiro e queria ir jogar na linha. Eu falei, não, Guilherme, vai em frente que vai dar certo. Mas não para ir para ser jogador para fora, porque eu ia estar mentindo para mim mesmo, né? Aí, mas quis o destino, quis Deus que põe a mão primeiro, depois a gente dá um empurrãozinho. Ele foi jogar uns futebol para fora aí, foi bem olhado, chegou a jogar no profissional do Atlético Paranaense, aí foi para a Rússia, mas antes disso teve no Atlético Paranaense, campeão pelo Atlético Paranaense, foi para a Rússia. E lá chegou até a naturalizar jogador da Rússia lá, como para ir na seleção, chegou aí na seleção russa. Hoje ele aposentou, né? Campeão várias vezes pelo Lokomotiv de Moscou. E muito bem financeiramente, né? Graças a Deus. Mas mais do que financeiramente, que eu fico muito feliz, é quando ele chega no Calçadão, que é o ponto de referência aqui na cidade, passaram no Sila lá. O Sila é outro também, que me ajudou muito também no Operário. Tenho muita gratidão por ele. Ele me dá um abraço, o Guilherme. Isso não tem preço, né? Eu vou te falar um negócio, pai. Eu peguei uma era, chegando no Operário, eles falam que era a melhor era do Operário. Mas já teve eras antes, né? Da era que eu vou falar aqui agora. Por exemplo, teve a era Plácido, do time. É inexplicável, eu não peguei, né? E tive amizade com o Plácido, mas não vi jogar. Mas o povo fala, né? Mas da minha era de torcedor e tudo, e acabei até jogando nesse time também. Mas aí não joguei não. Era Grau Gracioli, Mamão e tudo. Mas teve uma outra era ainda, que era a era do Iru, que eu joguei no time. Também, fui campeão na era Iru também. Mas na era do Claudio Gracioli, do Claudio Mamão, do Toninho, o Toninho ainda era antes também, mas a era do Emílio foi a era que eu cheguei no Operário, que eu fui ver o jogo do Operário e gostei e continuei lá no Operário. Que a era do Emílio. O Emílio era fantástico. Eu vi o Emílio como um jogador profissional de um time grande do Rio ou de qualquer outro estado aí, né, de primeira divisão, que era goleador e uma pessoa muito simples, né? E eu consegui jogar do lado do Emílio, na era do Emílio, e consegui jogar também um bocadinho na era do Mamão. Então, as duas, uma antes e uma depois, que eu vi. Aí eu me espelhei muito até para aprender a ser treinador de futebol. A gente aprende vendo os jogadores também, né? E essa foi fantástico. Falar do Corneta é muito simples, o Corneta foi uma pessoa importante
na minha trajetória. Eu trabalhei com Corneta no Operário, no Juvenil. Era um treinador muito dedicado, um treinador muito rígido, uma pessoa que passou aí pela minha trajetória no futebol e somou muito comigo. E fico muito feliz por ter trabalhado com Corneta. Referência mesmo. Eu vou pôr uma referência fora do futebol, porque eu vivi futebol esse tempo todo que eu trabalhei no futebol, por causa da minha mãe, entendeu? Minha mãe sempre me incentivou, e que eu estava quase desistindo, minha mãe não deixou, né? E eu venci, graças a Deus. Mas uma outra pessoa agora dentro do futebol, Pécio Afonso Guimarães, o Pécio do Operário. Essa pessoa, abaixo de Deus, no futebol, eu devo tudo mais um pouquinho. Tudo que eu agradecer ainda é pouco. E o outro, eu costumo falar, Manel é pequeno, nos piores, e o Manel testemunha disso porque ele me acompanha há muitos anos, né? Você se conhece bem também, e me conhece bem também, você também é pequeno. Eu costumo falar pro povo na cidade aí, esse Sebastião Marcelino, ninguém conhece. Quem é Sebastião Marcelino? Poucas pessoas conhecem, né? O meu é Silvio de Lange Dias, né? Silvinho Corneta. Mas Silvio de Lange Dias poucos conhecem. Mas Silvinho Corneta, Cataguás inteiro praticamente conhece. Graças ao Papai do Céu. Sebastião Marcelino é nada mais, nada menos que a Bolinha, né? E eu costumo falar pro pessoal na cidade aí, nos melhores momentos da minha vida, ele não estava sempre. E nos piores momentos, ele estava em todos, né? Então, sou muito grato a essa pessoa. Até hoje, né? Sempre mandando mensagem para me levantar o astral. Eu tive os problemas da vida, né? De acidente, né? Hoje eu estou até parado do futebol por causa disso. Aliás, encerrei até carreira já, né? Que eu não posso trabalhar mais com futebol. Pelo acidente que eu tive, né? Mas sou muito grato a Deus, tudo que eu tive na vida no futebol, essas pessoas aí, Pécio, né? E Bolinha, Sebastiãozinho também, porque foi dele que eu peguei, né, o bastão para ser treinador de futebol, e deu certo. Mas não todo o Manel é pequeno. Eu sou muito grato a todos, sem demagogia, sem nada. Daqueles que me atrapalhou no futebol, lá no Operário, que teve, infelizmente teve, mas não quero citar nome, né? Mas até mesmo é esse, que eu não levo pro coração não. A gente fica chateado na hora, mas a gente tem mais a ganhar do que perder se levar pro coração. Eu nunca levei pro coração. Eu sou grato a todos, que a família Operária, ela é num todo, não é de uma pessoa, de duas pessoas, é no geral. Então eu agradeço a todos, direto ou indiretamente, que me fizeram ajudar a fazer essa história, né? Vocês estão vendo as fotos aí, não é pouca coisa, é muita coisa. Eu quero destacar também um parceiro, um lutador nas categorias de base, nosso amigo Corneta. Ele se dedicou muitos anos ao Operário, foi campeão de todas as categorias de base que ele passou. Eu acompanhei o Corneta também, torcendo para ele o sucesso dele. Eu acho que o Corneta também é destaque nas categorias de base como técnico. Ele se impunha, se dedicava muito às crianças. Então ele foi um grande professor, um grande difusor da categoria de base. Então o Corneta merece destaque também. Eu queria até fazer um agradecimento. Uns até se foram, né? Um está até aí na foto, que é o Manel Valadares, né? Muito conhecido na cidade, um repórter fantástico, está aí no banho aí, né? Esses alunos, todos os alunos, esses meninos, eu falava com eles assim: vocês que estão me ensinando, não é eu que estou ensinando vocês não. E eles me agradecem tanto, todos eles, aqueles que foram jogador profissional, aqueles que trabalham em indústria, trabalham em mercado. Essa história, essa conquista maravilhosa, rapaz, eu falo com maior tranquilidade, né? Que não foi fácil não, foi difícil. Eu enfrentei enchente no Operário,
Vários. Quando dava enchente, eu era o primeiro para o pé na água suja lá, né? Arriscando até pegar uma doença. Mas para construir essa história bonita, valeu a pena. Estou muito feliz com tudo isso aí. Mas não era nem corneta só não, era Zé Corneta. Aí eu consegui tirar o Zé. Porque se o Zé, nada contra o Zé não. Tem muitos amigos de José, né? Sou feliz por isso, ter essa amizade com esse pessoal aí todo aí de José, né? Mas fala Zé, né? Era Zé Corneta. Aí consegui tirar o Zé ficou Corneta. Mas o porquê do Zé Corneta, eu não posso falar. Eu daria chance de você fazer essa pergunta para uma pessoa, mas não está no nosso meio, que é o Pesco. O Pesco que pôs esse apelido. E eu ficava muito bravo. E no que eu ficava bravo, aí que pegou mesmo. Mas eu consegui tirar o Zé Corneta e depois consegui ficar Silvinho Corneta, que é o que eu gosto de ser chamado, Silvinho Corneta, né? Continua o Corneta, mas continua, tem o nome também do Silvinho, né? Então, beleza. E nisso tudo aí de operário e tudo, nesse Zé Corneta, no Silvinho Corneta, no Silvio de Lanes Dias, a prefeitura me deu uma oportunidade, desde lá do governo do Dr. Tarcísio, em 2005, até na entrada do prefeito atual da cidade hoje, trabalhar na escolinha do Sol Nascente. Cezinha, William, e teve um acidente, fui afastado, mas fui trabalhar no Sol Nascente praticamente 16 anos, na escolinha do Sol Nascente. Inclusive tem um garoto da escolinha do Sol Nascente no Fluminense, Lucas Silva, foi o primeiro treinador dele, como o do Guilherme também, na época do Operário, né? E eu sou feliz por isso, ficar 16 anos lá no Sol Nascente, 4 mandatos de prefeito, funcionário, cargo de confiança, quer dizer, se você sai, o prefeito ganhou, você não está lá dentro, você sai. Eu continuei com todos esses 4 prefeitos aí, né? No William 2 vezes, praticamente, do mandato, e o Cezinha, que eu dei muita obrigação ao Cezinha também. Queria aproveitar essa oportunidade aí, nesse final aí, né? O Cezinha, quando chegou no Sol Nascente, ele me perguntou no primeiro mandato dele, no primeiro mês dele de prefeito, me chamou no gabinete, Corneta, o que é a prioridade lá no Sol Nascente? Falei, prefeito, água e luz. No primeiro mês ele colocou água e luz lá. Eu sou muito grato ao povo do Sol Nascente também, em geral. O povo foi muito bem acolhido lá, né? Eu estou muito feliz, estava muito feliz de estar lá, mas infelizmente tive que me afastar do futebol. Mas estou com a vida e segue em frente, graças a Deus. Eu não poderia deixar de terminar essa entrevista sem falar do meu amigo Zé Vitor, meu irmão de ser camarada. Foi uma pessoa no trabalho lá da escolinha do Operário, me ajudou bastante a crescer na vida, no futebol de escolinha. Ele que chegou a ser jogador profissional, né? Chegou uma pessoa simples, humilde e que me deu maior força e muitas coisas boas fora do futebol. Ele me ajudou muito, principalmente na minha vida particular, que foi muito importante. Zé Vitor não foi para mim só uma pessoa no trabalho, fora do trabalho também, quando as coisas a gente estava apertado e ele chegava junto. Ô Corneta, o que está precisando, o que está faltando? Você pode contar comigo. Então, eu agradeço muito ao Zé Vitor. Principalmente, não foi só na escolinha, né? Desde o início, quando eu comecei a trabalhar sozinho na escolinha do Operário, ele era jogador profissional, né? Sempre estava de visita aqui na cidade, estava lá mantendo a forma lá no Operário e a gente papeava e ele me julgava astral para cima. Então vai ser para sempre, sempre Zé Vitor, muito meu amigo e excelente pessoa, excelente caráter. Pequeno Manel, primeiro agradecer vocês dois pela oportunidade, né? Porque eu costumo falar, e isso a Globo não mostra, né? E o Manel e Pequeno com a simplicidade que eu sei que vocês são, eu admiro muito vocês dois. O trabalho que vocês fazem para a nossa cidade é de fundamental importância, principalmente nós que trabalhamos no esporte, né? Eu saí do esporte, mas mesmo assim eu tento fazer alguma coisa voluntário, né? Porque tá no sangue, né? Então agradecer vocês. Eu fui homenagear também, não podia esquecer de falar, pela Câmara Municipal de Cataguases, recebi um diploma, né? Que eu também, isso a Globo também não mostra, né?
pelo Gilmar Canjica, eu não podia deixar passar em branco. Então, são duas coisas que eu tive, né, na Câmara e estou tendo agora com vocês. Porque amanhã a gente parte, né? Isso aí é certo, né? Ninguém escapa. Mas a história fica. E vocês estão me dando essa oportunidade, né? Então, agradeço muito a Deus, né? De vocês me darem essa oportunidade. Tá, Manel? De coração. Muito feliz mesmo. Pequeno. Chorei a noite inteira. Já chorei um bocadinho. Mas agora deu para segurar um bocadinho. Porque eles falam assim, você chora à toa. Não, a gente chora porque tem motivo, né? E essa homenagem, a Globo não mostra, né? Chora de alegria também. Chora de alegria também, né? Bem. Muito obrigado, tá? Bem.